Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com esse MacBook Pro de 13 polegadas do ano de 2019. O modelo dele é o A2159 e o cliente que nos enviou ele é lá de Santos, a quem eu agradeço a preferência e confiança de ter enviado seu equipamento para uma tentativa de reparo aqui conosco da Notprint. E qual o defeito deste Mac? Ele simplesmente não liga. Então a gente vai poder analisar aqui o sintoma dele juntos e também analisar todo o problema da placa lógica dele e fazer esse reparo. Então fica ligado no vídeo até o final que estará cheio aí de dicas e também como a gente analisa. Se você está chegando agora e não sabe o que é a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de MacBooks e notebooks e recebemos equipamentos de todo o Brasil. Então se você precisa de reparo, aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp, fique à vontade para nos chamar lá, saber como que trabalhamos. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. Então aqui com o MacBook na bancada, isso aqui é um amperímetro, né? Um analisador de carga e tensão, amperímetro e voltímetro. Ele acende e ele nos mostra aqui, ó, 5 volts por 0.002 ampere, ou seja, 2 miliampere. Praticamente nada, ele não tem um consumo. E às vezes ele varia, ó, de 1 miliampere para 2 miliampere para 0 e não sai disso. Isso se repete em todas as portas. Esse MacBook tem apenas 2 portas USB-C deste lado e faz o mesmo comportamento nas duas, né? Então esse é o sintoma. E se você pluga o carregador, esses MacBooks aqui, quando você pluga o carregador e clica no trackpad, ele meio que ativa, solta, você sente o clique. E em alguns casos, quando não está ligando, né? Aí a gente pode falar numa linguagem mais de usuário. O usuário, para ele não estar ligando, não está dando vídeo. E quando você clica no mouse, às vezes ele está clicando, mas sem vídeo. Então isso quer dizer o quê? Que a placa parcialmente está funcionando, né? Avança numa sequência de start. Neste caso aqui, não clica, não tem esse clique, ou seja, a placa realmente está totalmente apagada. Vamos desmontar e realizar a análise. Olha aí pessoal, agora temos aqui em cima, né, mostrando o que eu estou medindo com o multímetro, tá? Eu adquiri aqui o multímetro Unity e agora vocês podem ver também na tela o que eu estou medindo. Então estamos aí na escala de resistência. Vamos verificar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, aqui temos a entrada que é um fusível, né? Então aqui, ó, temos 8.4K variando. Esse aqui é o fusível de entrada de uma das portas USB-C. E aqui temos alguns capacitores que são responsáveis aí pelo filtro de uma das tensões aqui do CD3217. São 3 capacitores. E esses aqui são capacitores que fazem essa filtragem, principalmente aí de uma tensão muito importante, que é uma tensão LDO, né? Uma dessas linhas está em curto. Então vamos ligar aqui novamente o nosso carregador. Olha lá, 5 volts, 0 de consumo. E vou tentar medir algumas tensões aqui, ó. No fusível, olha lá, temos os 5 volts, tá? Está tendo esses 5 volts entrando aqui no CD3217. Aqui não temos nada. Aqui também não. E aqui também não. Ou seja, não temos nenhuma tensão nesses capacitores. Já temos aí, então, um início, né? Mas, claro, veja, o MacBook está montado. A gente vai remover a placa-mãe daqui para a gente poder fazer primeiro uma inspeção visual lá no microscópio e depois analisar os outros CD3217, na verdade o outro. Essa placa tem 2 CD3217, uma para cada porta USB-C. Finalmente, placa removida. E assim que removemos, já temos aqui um sintoma, aqui, uma suspeita, né? Vamos dar um zoom aqui. Ó, dá para notar aqui que tem uma espécie de um carbonizado, não chega a ser um carbonizado, mas tá uma fumacinha de algum componente que acabou danificando. E quando olhamos aqui na placa, aí sim temos a certeza aí de um ponto já carbonizado, bem neste ponto aqui, ó. Mas vamos entender isso melhor lá no microscópio. Já aqui no microscópio temos uma imagem muito melhor. Vamos verificar aqui.
E já temos aí, ó, esse componente, ou deveria ser um componente que já não existe, né? Vamos abrir agora o Board View e o esquema elétrico para entender que componente era esse. E aí temos o Board View. Para quem não sabe, mais uma vez, quem está chegando agora, o Board View é essa representação, aqui onde eu estou mexendo, que é a planta, como se fosse o desenho da placa, representação. Por exemplo, aqui temos o processador e a serigrafia desse processador é U0500, ou essa bobina aqui, esse indutor, é representado por L7210. Então é por esse caminho que a gente nos auxilia aqui no reparo, tá? E já o esquema elétrico é esse outro que vocês estão vendo. Então, por exemplo, ó, esse J8500, se eu clico aqui em PDF, ele vai mostrar a representação desse conector lá no esquema elétrico. Vamos clicando até chegar nele. E aí sim, essa é a representação do conector EDP. É o conector que é ligado ao display. E aqui temos então o suspeito. Eu acredito que esse indutor aqui, ó, o L8504, era esse componente que está carbonizado. E ele aqui é o 5 volts, já dá até pra gente ver que é o 5 volts da câmera, mas vamos ter certeza olhando novamente no microscópio. Então aí, ó, no microscópio, esse aqui é o código da placa, vamos tirar a placa, e aí temos aí, ó, aqui temos um capacitor, outro capacitor e outro capacitor e um CI. Então vamos verificar no Board View. Um capacitor, e é isso mesmo, tá? Então esse indutor aí era o L8504 e ele foi carbonizado. Agora o que a gente pode fazer aqui é medir, né? Vamos medir, eu vou colocar aqui de novo, ó, e eu vou ativar aqui o multímetro para vocês verem. Vou colocar ele aqui na escala de resistência. Vamos tentar medir alguma coisa deste ponto. De um lado ele vai para um capacitor, do outro lado ele vai. Tá, vamos lá. Ó, esse indutor ele tem ligação com esse capacitor. Vamos ver se essa linha está em curto. Não está em curto. Ó, 8.7. E ele vem também, se eu não me engano, aqui para esses dois capacitores abaixo. E aqui sim temos, ó, 9 ohms. Vamos confirmar no Board View juntos. Tá lá, então sim, onde eu estou clicando, ó, ele vem para esses dois capacitores que eu acabei de medir. Novamente lá, para a gente ter certeza. Então, uma ponta de prova está no terra e outra ponta de prova está aqui, apontando 9 ohms. 9 ohms é um curto? Não, não é um curto, mas é uma resistência muito baixa para essa linha, que é uma linha de 5 volts. Então, temos um problema aqui, por isso o MacBook não está ligando. Entenda, notebook, MacBook, ele tem um sistema de controle, um sistema de segurança nos componentes, que se ele detecta um curto na sua, principalmente nas suas tensões primárias, 19 volts, 5 volts, 3 volts, são tensões que precisam estar ativas assim que pluga o carregador ou logo após que pluga o carregador para surgir outras tensões derivadas dessa. Se ele detecta uma falha nessa linha, ele segura, não manda tensão e corrente. Pois se tem um curto e ele manda tensão para essa linha, o que vai acontecer? Ele vai acabar queimando aí trilha, PCB ou os componentes que estão ligados aí nessa linha que está em curto. É mais ou menos assim que funciona. Mas vamos voltar aqui para o microscópio e tentar entender onde que está esse problema. Vou remover primeiro esse conector para a gente poder enxergar melhor. E assim removemos. No conector não tem nenhum sinal de carbonizado. E agora a gente já vai começar a fazer intervenções. Então, ó, tentar tirar essa fuligem, passar um cotonete.
temos isso daí. Vamos aproximar mais. Ó, acabou carbonizando a primeira trilha. Então essa primeira trilha aqui está destruída nesse espaço. E ele acabou afetando a trilha de baixo. Torcer para não ter entrado para muitas outras trilhas. Ó. Aqui temos um pequeno pad, dá para notar. Para quem não sabe, placa de MacBook, notebook, enfim, ela tem várias camadas. Chega a ter 12, 8, depende do modelo aí do equipamento, em várias camadas. Então essa primeira camada aqui, que é essa trilha, é a primeira camada, e depois vai vindo outras camadas que está no meio aí da placa. Então removemos aqui, remover esse outro pedaço de carbonização. E agora vamos medir novamente aquele mesmo capacitor e verificar qual a resistência que temos. Agora já temos uma resistência de 2,5 mega ohms. Deixa eu arrumar também esse visor aqui. Agora sim, está mostrando a unidade do que eu estou medindo. Fica melhor para vocês entenderem, tá? Então novamente, ó. Esses dois capacitores, 2,5 mega, então, ou seja, a resistência aí ficou alta, né? Não tem mais uma resistência baixa, indicando uma falha nessa linha. Será que é somente isso? Vamos analisar mais pontos aqui e tentar entender por que fechou curto aqui, talvez um problema com a webcam. Aí o que podemos fazer? Se a gente restabelecer essas trilhas aqui ou sair até mesmo o curto, entrou uma sujeira aqui. Então o que a gente pode fazer? Se saiu o curto e esse MacBook ainda ligar, temos que entender por que esse indutor aí ele carbonizou. Porque veja, o indutor está recebendo 5 volts de um lado, passa por ele, vai fazer a sua função, vai filtrar e vai transformar, entre aspas, esses 5 volts em 5 volts webcam. O engenheiro que muda o nome depois que passa pelo indutor e vai para a webcam. Pode ser que a webcam está em curto, e então ele exigiu muita corrente, e esse indutor tem uma especificação ali dele que vai aguentar X ampere de corrente, e aí pode ser que ele extrapolou essa especificação desse indutor e o indutor ele carbonizou. Pode ser isso. Então antes de sair colocando o display para ver se vai dar vídeo, temos que verificar se quando plugamos o display, essa linha aqui entra em curto, tá? Se for o caso, temos que desativar a webcam, mas vamos testar antes de mais nada. Aproveitar que estamos aqui no microscópio, vou medir outros pontos, a fim de buscar aí outros curtos. Neste ponto aqui, temos aqui um outro curto na linha de PPBus G3H, tá? Então temos um curto aí na linha de PPBus G3H, além deste curto. Pode ser que carbonizou e por algum motivo por aqui talvez passa aí o PPBus G3H. Vamos entender no board view. Tá vendo como não é apenas um indutor? Se fosse isso, estaria fácil pra gente. Board view. Vamos ver o que temos aqui, ó. PPBus G3H. Essa linha toda está em curto. Parece que não chega nenhum PPBus G3H aqui ao redor do conector, mas enfim, pode ser que está passando por baixo aqui da camada, não sabemos. Vamos analisar. Bom, e aqui não tem jeito, vamos injetar aqui uma tensão baixa na linha de PPBus G3H, a fim de entender quanto de curto temos. Eu estou injetando 1 volt, estamos tendo aí 1,5 ampere de consumo, variando 1 ampere de consumo. Vamos verificar se a gente consegue identificar, antes até de usar a câmera térmica aqui, se a gente consegue identificar com a mão algum ponto aí que esteja aquecendo. Deste lado não é um ponto, viramos a placa e aí vamos achar algum outro ponto aqui.
E o PP-Bus G3H chega nesse capacitor. Aumentar um pouco a tensão. E aí com 2 volts aí sim temos 3 amperes de consumo. E aí parece que temos a região do CPU aquecendo. Vou fazer mais umas medições aqui, mas talvez já temos aí um final para esse Mac. Bom, pessoal, então aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês visualizar, então com a ajuda do Léo, vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês aí. Pode chegar aqui, vamos ver se a gente identifica, ajustar aqui a tensão, consumo aí de 1.5 ampere, 2 ampere. E aí temos o processador aquecendo. Vamos verificar, dá para ver bem aí. Tá, então essa região aqui que está aquecendo é justamente o núcleo do CPU. Vamos ver se tem algum outro ponto por aqui. Nada mais aquece. Essas regiões vermelhas aí são pontos de terra. E aí acaba refletindo a luz, aí dá a impressão que está quente. Mas o que está quente mesmo é o CPU com 40 graus aqui. E aí temos algumas medições ainda a fazer antes de condenar o CPU. Bom, e quais são essas medições que podemos realizar aqui? Bom, aqui já vale o like, tá? Se você, principalmente se você é técnico, entusiasta, gosta de nos acompanhar aqui, porque isso aqui já entra na parte bem técnica, então vai bastante dicas aqui para quem segue, para quem já sabe dessas técnicas, beleza. Agora para quem não sabe, eu acho que é bem válido. Vamos lá, o que acontece? A gente tem um curto na linha de PP-Bus G3H, então temos aqui, não é exatamente um curto seria isso daqui, tá? Ó, isso seria um curto, né? Tem ponto, 0.15 ohms, por que não dá 0,0? Porque essa é a resistência da minha ponta de prova, veja, se eu pressionar mais forte, diminui ali para um 0,13. Então essa é a resistência da minha ponta de prova, então eu considero que curto seria isso, 0.14. E aqui a gente não tem exatamente um curto, a gente tem uma resistência muito baixa, que é 2 ohms. Então a minha linha de alta, que é a PP-Bus G3H, está com essa resistência. O que eu faço? Eu saio procurando na minha placa, nos indutores, se eu tenho alguma resistência nos indutores que seja próximo a isso. Ó, encontrei essa de 2, encontrei essa outra de 2, encontrei essa outra de 3, 2.17, 0 alguma coisa, tá longe. Essa outra aqui, essa aqui tá bem baixa, 0.25. Essa aqui sim tá próximo de um curto. E essa outra aqui, 150, que deve ser da memória. Já essas outras aqui, 9 e infinito aqui. Tá? Então o que que a gente tem? Eu tenho essa bobina aqui, que tá pior do que as outras, né? Essa aqui, ó, que tá com 0.30. Vamos verificar no esquema elétrico quem é essa bobina aqui. Então a placa está nessa posição, o indutor é essa daqui, ó, 0.95. E aqui a gente tem esse indutor. É uma tensão que vai pro CPU. Ele não mostra, tá, essa resistência. Só que é uma resistência baixa. Eu não me lembro qual é a resistência desse indutor, sinceramente. Teria que testar em outra placa. Tá muito baixo, 0.4, medir de novo aqui. Mas voltando aqui à análise, vamos de novo aqui. Então só pode acontecer de uma forma isso.
são essas duas bobinas, L7410 e L7420. Por que as duas estão com essa mesma resistência? Então vamos lá, L7420 lá no esquema elétrico, L7420, ele vai formar para a gente PPVCC GT-S0 CPU. E a L7410 vai formar também. Ou seja, veja, quando sai da L7410, ela passa por uma resistência de shunt e depois ele transforma em PPVCC GT-S0 CPU. E aqui a gente tem uma linha, ó. Então as duas bobinas estão interligadas, tá? Então são duas fases, duas bobinas para poder formar essa linha, ou seja, é uma linha que precisa de bastante corrente, por isso temos duas bobinas nessa linha. Se a gente verificar aqui, ó, ICC Max 64 A, é uma linha que puxa bastante corrente. Então, qual a forma da resistência? E aqui vai um ponto, 2 A, se eu pegar, ó, acho que eu até comentei isso ou não, mas se eu pegar uma outra placa igual a essa que esteja funcionando, é bem provável que seja 2 A mesmo a resistência dessa bobina. MacBooks ou notebook, CPU, para ser mais preciso, tem a resistência muito baixa dessas fases, desses indutores. Então, se a gente pegar uma outra placa funcionando, pode ser que vai estar próximo aí desses 2 A. Bom, enfim, e aí então, esses 2 A talvez não sejam um problema. O problema é os dois ohms na PPBus G3H. Qual forma esses 2 ohms pode estar lá na PPBus G3H? Aqui se a gente vê, ó, PPBus HS CPU, que é a PPBus G3H. Ele entra no terminal 8 e 9. E aqui no SW1624 é a linha da fase, a linha da bobina. Da única forma, esse componente, que é um DRMOS, ele faz a função aqui do MOSFET de alta, MOSFET de baixa, drive, tudo junto, ele fechar um curto do terminal 8 e 9 para o terminal 16 e 24. Ele cerrou aqui, fechou essa chave, é como se fosse um interruptor. Esse interruptor fechou e não abriu mais, queimou esse DRMOS. É muito comum acontecer isso. Se isso aconteceu, o que pode acontecer neste caso? Estamos muito perto aqui de um final para esse reparo. Ou vamos ter um sucesso nesse reparo, ou vamos já condenar esse CPU. PPBus G3H, geralmente em torno de 12 volts. Naquele fração de segundo que esse DRMOS fechou curto, ele pode ter jogado, ou não, ele deve ter jogado 12 volts para a linha da VCC GT, que geralmente é em torno de 1 volt. Então imagina, 12 volts indo para o CPU, o que vai acontecer com o CPU? O CPU vai queimar, é isso que acontece. Na maioria dos casos que eu pego, o CPU morre, infelizmente morre. Já peguei alguns casos que de alguma forma o sistema da placa entendeu que ali houve uma falha e ele segura e não manda esses 12 volts para o CPU e aí sim dá certo. Então, o que vamos fazer aqui? Temos que identificar qual dos dois DRMOS está em curto ou se os dois estão em curto. Depois disso, removemos esse DRMOS, vemos se sai o curto da PPBus G3H, substituímos o DRMOS e aí verificamos se esse MacBook liga e volta à vida. Entendeu? Valeu o raciocínio aí de como a gente analisa. Se valeu, deixa o like, comentem aí e bora aqui para o reparo. E aí temos já um veredito para saber quem é o DRMOS culpado. DRMOS é esse cara que vocês estão vendo aqui, ó, e esse outro que vocês estão vendo aqui, ó. A título de curiosidade, ó, parece que também está carbonizado esse capacitor. Então o que eu fiz? Eu levantei essa bobina, medi a linha de PPBus G3H e continuou o curto. Então, ou seja, quer dizer que esse DRMOS poderia não estar danificado. Levantei essa bobina e aí sim abriu a linha de PPBus G3H. Estou medindo a linha de PPBus G3H e temos aí 81 ohms, né? Já não é mais 2. Ou seja, tem mais alguma linha que está colocando ela em 82 ohms. Ou seja, essa placa aqui provavelmente não terá reparo. Vamos tentar achar quem está com 82 ohms agora. Essa linha não deveria ter 82 ohms.
ainda temos um curto nessa linha. Vamos tentar injetar novamente tensão no PP Bus de 3H. E agora temos um consumo muito baixo, 37 miliampere. Vejam, essa aqui é uma outra forma da gente medir, tá? Então vocês estão vendo aqui que eu estou medindo 1,59. Se eu coloco aqui na minha ponta de prova que vem da fonte ACME, também 1,59, ou seja, eu estou injetando 1,59 na placa, na linha de PP Bus de 3H, e aonde me aparece esses 1,59? Vem na saída desse DRMOS. Isso já não acontece nesse outro DRMOS, a mão está tampando, olha lá, estou aqui, ó. Não tem. Então, ou seja, esse DRMOS realmente está em curto. Pode ser que aquela resistência de 82 ohms seja dele. Então, não tem outra forma a não ser a gente remover esse DRMOS. Bom, removemos aí, então o DRMOS e o que temos na linha de PP Bus de 3H. Agora sim, uma resistência bem alta, 1,87, a placa está quente, é bem provável que por isso, mas já não tem mais aquele 81 ohms. E agora, o que nos resta? Nos resta trocar esse DRMOS, mas ainda tem aquela outra bobina que está me incomodando com 0,22, que eu vou analisar também. Bom, confirmou mesmo, tá? Então essa bobina aqui, em outra placa funcional, tem 130 ohms aproximadamente. E ela tá aqui com 0 ohms. O que vamos fazer? Levantar um lado dessa bobina aqui. Verificar para que lado fica o curto. Levantamos. E aí agora é a hora da verdade. Ó, do lado do CPU temos 32 ohms e do lado de cá, que é o lado desse, acho que é um MOSFET, Q8102, é um MOSFET, está o curto. Então o curto pode estar no MOSFET, mas acontece o seguinte, essa placa está com muito curto. Temos o curto que a gente viu visível aqui. Temos o curto desse DRMOS, temos o curto desse outro MOSFET. Algo muito catastrófico aconteceu com essa placa. Não dá para afirmar, mas talvez o uso de um carregador falsificado, um carregador compatível, o uso aí talvez de um hub com algum outro periférico que possa ter danificado, mas não é comum sair queimando vários componentes assim na placa. Já estou mais para sem reparo. Vou fazer mais algumas medições e retorno. Bom, pessoal, substituímos o DRMOS e aquele outro MOSFET. Saiu curto da linha de PP Bus de 3H, saiu curto também daquela outra bobina e medindo em resistência, a resistência está mais baixa em relação à placa que funciona. Mas só saberemos se a gente ligar e verificar o que irá acontecer com esse MacBook. Bora pro teste. Temos aqui então a placa, vamos fazer esse primeiro teste aqui, principalmente analisando nosso voltímetro aqui, o amperímetro, 5 volts, tem que saltar para 20, isso não aconteceu, 5 volts, 0 ampere de consumo, ele até começou a consumir um pouco mais, mas logo depois parou. Temos 12,2
3 volts no PP Bus de 3H e ele não saltou para 20. Temos aqui essa bobina, se eu não me engano, essa bobina é dos 5 volts, está com uma resistência baixa. Essa placa está bem judiada. Vou colocar a placa na posição. Bobina de 3 volts e aqui bobina de 5 volts, ou seja, a linha de 5 volts também está com essa resistência baixa. Analisar agora mais esse problema. Vamos analisar aqui. Q7660 é o MOSFET. Q7660, esse cara aqui. Levantamos a bobina agora da tensão de 5 volts e vamos ver o lado que fica o curto. E o curto fica para o lado para onde alimenta vários componentes da placa. Vamos ter que encontrar onde está essa resistência baixa. Bom, pessoal, tá aí o culpado do curto da linha de 5 volts. Esse aqui é o PWM, é o controlador do V-Core, né, do processador. Bom, aqui a gente fica imaginando o que pode ter acontecido. Eu já disse que talvez por conta de tudo isso poderia ser um carregador falsificado, um problema na fonte ou algum periférico. Mas tem outra coisa que pode ter gerado tudo isso. O CPU. Se o CPU entrou em colapso por algum motivo, seja por uma falha do V-Core, ou ele entrou em colapso, ele pode ter exigido muita corrente do VRM e aí ocasionou tudo isso daí. A queima na linha de 5 volts, a queima na linha de PP Bus de 3H. Mas são só suposições que não nos levam a nada. O fato é que esse controlador está queimado. Já vim até aqui, eu vou remover ele, ver se saiu curto. Se saiu curto, vou fazer mais umas medições e aí talvez colocamos um outro no lugar, né? Já chegamos até aqui juntos, vamos para mais essa batalha, não custa nada. Bom, aí está, baixei a bobina, 5 volts, substituí o controlador, coloquei o resistor que saiu durante o procedimento e agora vamos para mais testes. Linha de 5 volts. Não temos mais curto. Linha de PP Bus. Também não. E agora vamos ao teste. Plugamos aqui. 5 volts. E 5 volts. Vamos ver onde estamos interrompidos. Não temos tensão de 5 volts na bobina. Temos o 3 volts. O PP Bus de 3H temos 12. E não estamos tendo 5 volts na bobina de 5. Ou seja, estamos parados aí na sequência de start. Ele tenta aí ter um consumo, mas não inicia.
estamos chegando ao fim aí dessa tentativa de reparo. Bom, pessoal, passou um tempo, analisei, consegui fazer saltar para 20. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. E aí está, 20 volts e mais ou menos ali 24 mA, 45, às vezes bate até 80 mA. Fica nisso. O que acontece? Aproveitando o zoom aqui, não sei se dá para notar, mas tivemos que fazer um jumper daqui, ó, tá vendo? Daqui até aqui. Essa é uma linha de 5 volts que provavelmente por conta daquele primeiro setor que eu mostrei para vocês estava carbonizado, se rompeu. E com isso a placa não arma, não por conta dessa trilha, porque eu refiz ela, mas essa placa aqui está pausada na sequência de start em um momento que ele precisa de uma tensão de sleep, e quem envia essa tensão de sleep, esse sinal, é propriamente o CPU. Ou seja, o CPU realmente está queimado, porque o que acontece? Não é o CPU em si que gera esse sleep, mas sim a PCH. E a PCH é tudo em um único componente. Então, processador, PCH, placa de vídeo, tudo em um único componente aqui. Então, infelizmente, chegamos ao fim deste reparo, dessa tentativa de reparo. Fizemos o reparo, mas infelizmente o CPU está danificado. Não temos o CPU para reposição. A única coisa que resta aqui seria a substituição da placa-mãe. Bom, e aí, com isso, finaliza aqui a nossa tentativa de reparo, mas acho que fica válido um vídeo para quem acompanhou até aqui. Digita aí nos comentários, cheguei, e se gostaram dessa análise, mostrando o raciocínio aqui de como que seguimos para analisar, encontrar defeitos na placa e como fazemos, né? Essa aqui é a realidade da bancada. Veja, gastamos um tempo para chegar até aqui e não resultar em nada. A gente vai desfazer o serviço que fez até agora, voltar todos os PWMs, os controladores, os MOSFETs, enfim, tá tudo aqui na minha mão. Voltar o danificado, montar e devolver para o cliente, tá? É assim que trabalhamos. A gente só faz intervenções após a aprovação do cliente e só saberemos se teremos êxito no reparo quando chegamos ao fim dessa tentativa. Aqui fazemos todo o esforço para conseguir reparar o equipamento. Prova disso é esse vídeo. Vocês viram o quanto a gente se esforçou, mesmo tudo indicando para uma falha no CPU. Ainda assim, como a gente já tinha adiantado, ainda assim fui insistindo, mas chegou no momento até que o processador nos falou: não estou enviando o que eu preciso para a placa ligar. E aí a gente uniu todos os pontos e aí conseguimos condenar o CPU. Legal, pessoal? Então, se você precisa de reparo, mais uma vez aqui na descrição desse vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como trabalhamos. Recebemos equipamento de todo o Brasil. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E se inscrevam no canal. Thank you.